Boa noite a todos. Boa noite também aos irmãos desencarnados que estão presentes aqui em número expressivo. É o que o meu sentimento está dizendo. Eu gostaria de iniciar a palestra de hoje rogando a Deus, o Senhor da vida, a Jesus, nosso modelo e guia, para que nos abençoe, para que nos ampare e nos proteja. Eu trouxe a vocês, ao início dessa palestra, uma frase de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que eu peço a atenção, a reflexão, porque ela é, por assim dizer, a viga mestra do que nós vamos falar a vocês. Eu considero esta frase, este pensamento, um dos mais belos e explicativos que o grande espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, entregou a todos nós. A frase, o pensamento é o seguinte: perdoe de eu solicitar a todos vocês uma profunda reflexão pela grandeza, profundidade e beleza inigualável desse pensamento. Diz Emmanuel, o tempo é o explicador silencioso que te revelará ao coração a bondade infinita do Pai. Repito, o tempo é o explicador silencioso que te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão e do amargoso elixir do sofrimento. Sim, senhores. Sim, senhoras. Só o passar do tempo, que em verdade não é o tempo que passa. O tempo é neutro. Quem passa somos nós. Nós e nossas atitudes. Nós e o nosso comportamento. Nós e a nossa postura frente à vida, frente às pessoas. Este tempo, ele é, em verdade, um sábio mudo. O tempo dos nossos atos, ele é um sábio que emudece. Ele só nos aponta as consequências boas e más daquilo que fazemos. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, como nós usamos cotidianamente o tempo da vida que nós vivemos, das horas, dos minutos,
dos dias e dos anos, como nós preenchemos esse tempo, em grande parte dele, no trabalho, nos desejos, nos sonhos, na educação dos filhos, no relacionamento com as pessoas. Mas especialmente nós dedicamos, a maior parte das pessoas dedicam um tempo muito grande. E aqui não vai uma crítica, e sim uma observação. Nós dedicamos esse tempo grande para quê? Para a materialidade, para a sobrevivência, para os ganhos, para reunir e amealhar condições econômicas e financeiras, para ter uma vida confortável. Eu sou contra, eu critico isso, jamais. Jamais criticarei um chefe de família, uma mãe, um familiar, um filho, que estude, que trabalhe, que lute, que persista para ter uma vida confortável e use parte, grande parte do seu tempo para isso. Só que esse tempo não está sendo usado corretamente na totalidade. O tempo que nós usamos para enricar, para amealhar, para ganhar exclusivamente, ele é um tempo que mais cedo ou mais tarde nos trará aquilo que disse Emmanuel, o espinho da desilusão, do vazio. Porque se de um lado nós temos que atender necessidades materiais que fazem parte da vida no plano da terra, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Nós só evoluiremos quando evoluirmos por dentro. Quando o nosso sentimento se conectar com o alto, com Deus. Se nós conseguirmos esta conexão, nós estaremos transcendendo, além das misérias humanas, além dos desejos, além das preocupações e das vontades e das tentações humanas de toda a ordem, de toda a ordem, de toda a ordem. Eu pergunto, o que vale uma vida de um ser humano que não procure melhorar, se aperfeiçoar, progredir espiritualmente? Repito, são vidas vazias, são vidas murchas, são vidas que jamais sentirão a plenitude possível da felicidade na terra. Portanto, eu diria para vocês, com uma certeza inabalável da afirmação que vou fazer aqui, neste momento. Se a nossa preocupação de vida for apenas a matéria
e tão somente a matéria. E a presença de todas as senhoras e os senhores aqui é porque isto comprova, isto prova que vocês estão aqui para reforçar convicções. Vocês estão aqui para buscar a consolação de quem busca a união e a ligação com o mundo espiritual. Aqui vocês demonstram que estão ligados à espiritualidade. Senhoras, senhores, todos nós temos uma data certa para partir. Todos nós, e queremos que esteja distante, e queremos todos longa vida, mas todos nós aqui partiremos um dia. O corpo ficará, restará pó. É apenas um veículo para esta vida. E nós chegaremos no mundo espiritual. E o que nos será perguntado? O que fizeste? O que fizeste? Como usaste o teu tempo? Tiveste tempo para ajudar quem necessita? Tiveste tempo para amparar pessoas que estão na amargura da necessidade? Disseste uma palavra de amor e de esperança, uma palavra de concórdia, uma palavra amiga para aquele familiar que precisava, para aquele vizinho que está amargurado por uma perda repentina? O que nós fizemos? Ou nós seremos conhecidos com a marca de pessoas egoístas? O egoísmo, e é o que impera na terra, egoísmo e orgulho. Nós pensamos em nós, primeiro em nós, e alguns exclusivamente em nós, e nos esquecemos de tudo. Primeiro, os nossos interesses. O meu tempo está ligado tão somente aos meus prazeres e satisfações. E a espiritualidade, o amor, aquilo que não se conta, que não se mede, aquilo que se sente. O que é? É a caridade material e a caridade moral. A doutrina espírita, Allan Kardec, tem uma frase que se eternizou na consciência, no coração e na alma. Fora da caridade não há salvação. O que ele quis dizer com isso? Que a caridade material ajuda para aquele que está necessitado materialmente, e a caridade moral para aquele que precisa ser erguido, auxiliado e ajudado. Aquelas pessoas, e muitas vezes isso existe nas nossas casas, aqueles que escolheram desertar da vida, aqueles que escolheram antecipar a partida.
e irão, com certeza, enfrentar cruelmente, dolorosamente, as dores e os sofrimentos do suicídio. Senhoras e senhores, eu não tenho a pretensão de, pela palavra, sensibilizá-los e comovê-los. Eu apenas estou aqui, modestamente, dizendo coisas para vocês que servem para mim, em primeiríssimo lugar. Não estou aqui a falar em tom professoral, a deitar cátedra de moral, de ética, em absoluto. Tudo que eu falo, eu sou o primeiro necessitado. Eu gostaria de dizer a vocês que o Senhor da vida, o Filho de Deus, nosso modelo e guia, Jesus, ele nos deixou os exemplos mais sublimes de amor. Ele nos deixou os exemplos mais extraordinários de um amor infinito pela criatura humana. E nós continuamos egoístas. E nós continuamos orgulhosos. E nós continuamos vaidosos, teimosos. E nós, como diz o ditado, não damos o braço a torcer para aqueles momentos tão importantes da vida, que é usar o tempo em favor do outro. Uma pergunta que eu gostaria que vocês levassem para casa. Quanto do seu tempo, por dia, por semana ou por mês, que vocês dedicam ao auxílio de algo ou de alguém? O auxílio que eu me refiro é o auxílio verdadeiro, sincero, honesto, caridoso, o auxílio que não sai da boca, e sim que ele sai do coração e da alma. Quanto? Nós nos preocupamos com coisas simples. Nós temos preocupações de ordem corporal. Nós temos preocupações de coisas pequenas. Nós temos preocupações mesquinhas. E fechamos os olhos e os ouvidos para aquilo que realmente importa na vida, que é estender a mão para quem está necessitado. Porque um dia, que não sabemos quando, talvez seja nós que necessitaremos ser auxiliados pedindo socorro. Eu vou contar rapidamente a vocês uma belíssima história de Chico Xavier, em Uberaba. Chico, depois do almoço, ele
saía sozinho. E também quando era idoso, ele saía sozinho e ia na direção de bairros muito humildes. E as pessoas da casa onde ele vivia, do centro espírita, ficavam preocupados. Onde que ele foi? Ele desaparecia por várias horas. Várias horas que ele usava do seu tempo, e ele tinha ficado até a madrugada psicografando e consolando tantos corações que o procuravam. E Chico se demorava até que ele chegava. E aí perguntavam para Chico Xavier: Chico, onde andavas? Eu andava à procura dos irmãos de um tempo chamado paciência. Eram almas necessitadas que moravam no meio da miséria, da mais nefanda miséria. Não se esqueçam, ele disse, eu estava em busca, eu ia visitar os irmãos da paciência, os que viviam em condições miseráveis, porque lá eu aprendia que existiam pessoas com problemas e dores muito maiores que as minhas, e todos sabem que as dele já eram grandes. Chico nos dá um exemplo de amor extraordinário. Ele usava parte do seu tempo para ir consolar e ver aquelas pessoas que tanto sofriam, que tanto necessitavam. Eu me atrevo, ouso dizer, tenho convicção do que eu vou afirmar. Se nós olharmos mais para os outros, a nossa vida será muito melhor. Se nós cuidarmos dos nossos filhos e nossas filhas com amor, nós estamos agindo muito bem. Mas nós temos que saber que há outras pessoas que têm filhos e filhas com necessidades e falta de proteção muito maiores que as nossas. E qual o tempo que a gente dedica? Tempo nenhum. A grande maioria não usa tempo nenhum. E o quê? E qual a consequência disso? As vindouras encarnações, as encarnações que virão, elas vão dar a resposta. Cada um de nós aqui nesta sala sabe como ninguém. Apenas Deus e Jesus sabe as nossas falhas, os nossos erros na totalidade e na extensão, nas nossas famílias e nossas casas, na convivência também sabe, mas só Deus sabe. Cada um de nós aqui sabe o seu drama, as suas faltas, as suas falhas, os seus erros, os seus equívocos, de um tempo que se perde
Portanto, eu vos concito, eu vos peço com todas as forças da minha alma e do coração, usem bem o tempo que vocês possuem. Sejam seres amáveis, amistosos, pessoas fraternas. Busquem no tempo que todos têm, todos com saúde, todos caminhando, todos falando, todos andando, todos se alimentando. Aqui ninguém está num hospital da terra a morrer, ou então com uma doença grave. Todos aqui temos uma saúde razoável para boa, uns excelente, outros mais ou menos, mas todos com possibilidade de doarem todo o seu tempo, parte dele, dentro do todo do seu tempo, doarem para a prática daquilo que é o mais importante, que é a convivência humana fraterna. Não vos esqueçais, e eu encerro, não vos esqueçais que aqui este homem que veio pelo amor do Pai para nos trazer esse sentimento que perpassa o universo, que é o amor. Este aqui, ele doou todo o tempo que ele esteve na terra, ele doou para nós. Doou a vida, doou as horas, doou a sua palavra, doou o seu amor, curou pessoas, nos deixou um exemplo extraordinário. E eu pergunto, e nós não temos 5 minutos, 10 minutos, ou por dia, ou por semana, ou por mês, para fazer alguma coisa de bom para tantos que necessitam? Está jogado, nesta resposta que cada um de vocês dará, está jogado o futuro da felicidade ou não das próximas encarnações. Que Deus vos acompanhe, que Deus vos inspire e que Jesus nunca vos abandone, alertando: doe um pouco do tempo, porque eu doei todo o meu tempo para vocês. Menos egoísmo, menos orgulho e mais sentimento de fraternidade. É o último apelo. Doe um pouco do seu tempo. E o bem que vocês estarão fazendo para vocês é incalculável, que ninguém poderá medir e avaliar. Muito obrigado.